Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal baseado em fatos reais. Hoje, dia de matar as saudades, e saudades de alguém muito especial e muito querido que tantas lembranças nos deixou. Mas antes de irmos à história, eu peço a vocês que deixem o like nesse vídeo, que me ajuda muito, ajuda a impulsionar o canal está crescendo e o super like de vocês é muito importante para que isso continue acontecendo. Deixem um comentário, um ponto, um emoji, também ajuda muito no engajamento do canal. Se você veio até aqui por causa desse vídeo, mas ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, porque assim o YouTube sempre te avisa toda vez que eu postar um vídeo novo. E compartilhem nas redes sociais, com os amigos, os parentes, os vizinhos, peçam para eles virem até aqui, conhecerem as histórias do canal e também se inscreverem. Sem mais demoras, vamos todos entrar na nossa máquina do tempo e viajar para o ano de 1931. E a nossa viagem hoje é rapidinha, é vapt-vupt. Hoje conheceremos, ou melhor, relembraremos, porque eu tenho certeza que todos vocês conhecem muito, a história de Francisco Anísio de Oliveira Paula Filho, conhecido artisticamente como Chico Anísio. Ele nasceu em Maranguape no dia 12 de abril de 1931 e faleceu no Rio de Janeiro em 23 de março de 2012. Foi humorista, ator, radioator, produtor, locutor, roteirista, escritor, dublador, apresentador, compositor e pintor brasileiro. Notório por seus inúmeros quadros e programas humorísticos na Rede Globo, emissora onde trabalhou por mais de 40 anos, tendo criado mais de 200 personagens cômicos em 65 anos de carreira. É considerado um dos maiores humoristas brasileiros. Dirigiu e atuou ao lado de importantes nomes do humor brasileiro no rádio e na televisão, como Paulo Gracindo, Grande Otelo, Costinha, Walter Dávila, Jô Soares, Renato Corte Real, Agildo Ribeiro, Ivon Cury, José Vasconcelos e muitos outros. Com 63 anos de carreira, é considerado um dos mais geniais humoristas brasileiros. Em 2009, recebeu a mais alta honraria da cultura no Brasil, a Ordem do Mérito Cultural. Francisco Anísio de Oliveira Paula Filho nasceu na cidade cearense de Maranguape em 12 de abril de 1931 e mudou-se aos 7 anos com a mãe e 3 irmãos, entre eles a atriz Lupe Gigliotti e o cineasta Zelito Viana, para o Rio de Janeiro, morando em uma pensão no bairro carioca do Catete. O pai havia ficado no Ceará. Um incêndio havia destruído toda a frota de sua empresa de ônibus e ele não viajou, tentando refazer a vida na construção de estradas. Tinha o objetivo de se tornar advogado, mas a habilidade natural para o humor e a necessidade de trabalhar o fizeram mudar de rumo. Aos 17 anos, decidiu fazer um teste para locutor e radioator na Rádio Guanabara, saindo-se excepcionalmente bem no teste para locutor, ficando em segundo lugar. O primeiro lugar ficou com outro jovem iniciante, porém muito promissor, Silvio Santos. Na rádio na qual trabalhava, exercia várias funções de radioator e comentarista de futebol. Ou no programa Papel Carbono, de Renato Mursi. Na década de 1950, trabalhou nas rádios Mairingue Veiga, Clube de Pernambuco e Clube do Brasil. Nas chanchadas da década de 1950, Chico passou a escrever diálogos e eventualmente atuava como ator em filmes da Atlântida Cinematográfica. Na TV Rio, estreou em 1957 o Noite de Gala. Em 1959, estreou o programa Só Tem Tantã, lançado por Joaquim Silvério de Castro Barbosa, mais tarde chamado de Chico Total. Além de escrever e interpretar seus próprios textos no rádio, televisão e cinema, sempre com humor fino e inteligente, Chico se aventurou com relativo destaque pelo jornalismo esportivo, teatro, literatura e pintura, além de ter composto e gravado algumas canções. Chico Anísio foi um dos responsáveis pela intermediação referente ao exílio de Caetano Veloso em Londres. Quando completou 2 anos de exílio, Chico enviou uma carta para Veloso, para que esse retornasse ao Brasil. Caetano e Gilberto Gil haviam sido presos em São Paulo 2 semanas depois da decretação do AI-5, o ato que dava poderes absolutos ao regime militar. Trazidos ao Rio de carro, os dois passaram por 3 quartéis, até viajarem para Salvador, onde passaram 6 meses sob regime de prisão domiciliar.
Em seguida, em meados de 1969, receberam autorização para sair do Brasil com destino a Londres, de onde só retornariam no início de 1972. Desde 1968, esteve ligado à Rede Globo, onde conseguiu o status de estrela num elenco que contava com artistas mais famosos do Brasil. Graças também à relação de mútua admiração e respeito que estabeleceu com o executivo Boni. Após a saída de Boni da Globo, em novembro de 1997, Chico paulatinamente perdia espaço na programação da emissora, situação agravada no mesmo ano por um acidente que aturou a mandíbula. Anos antes, em entrevista concedida em 1989 para a revista Visão, já demonstrava sua insatisfação com a emissora, que, segundo Chico, estava preferindo dar oportunidade aos mais jovens, o deixando de lado. Em 2009, aos 77 anos, concede entrevista ao jornal Folha de São Paulo, no qual afirma estar conformado com a geladeira, condição em que o artista é contratado pela emissora, mas fica sem trabalhar. Admitia que sua situação era irreversível e que não sentia mais falta de apresentar programas humorísticos. Que eu não acredito. Mas, enfim. Em 2005, ele fez uma participação no Sítio do Pica-Pau Amarelo, onde ele interpretava o Dr. Saraiva, e mais tarde participou da novela Sim a Moça, na Rede Globo. Em 2009, participou da dublagem brasileira de Up, Altas Aventuras, como protagonista Cal. O elenco também incluía o seu filho, o Niso Neto. Chico era filho de Francisco Anísio de Oliveira Paula, que possuía uma empresa de ônibus. A mãe chamava-se Aide Viana de Oliveira Paula, que sofria de um problema no coração. Levou a ser internada várias vezes até sua morte, aos 89 anos. Ele é pai do ator Lug de Paula, que ficou famoso por interpretar o personagem Seu Boneco, na escolinha do professor Raimundo, fruto do casamento com a atriz e comediante Vanderlei. Também é pai do ator, comediante e dublador Niso Neto, o seu Ptolomeu, também da escolinha, que é filho da atriz Rose Rondelli, e do diretor de imagem Rico Rondelli, também filho da atriz e vedete Rose Rondelli. É pai do DJ Cícero Chaves, já falecido também, da união com a ex-frenética Regina Chaves, e do ator e escritor Bruno Mazeu, do casamento com a ex-modelo e atriz Alcione Mazeu. E é pai também dos caçulas Rodrigo e Vitória, com a ex-ministra Zélia Cardoso de Mello. E é pai de André Lucas, filho adotivo. É irmão da falecida atriz Lupe Gigliotti, com quem contracenou em vários trabalhos na televisão, do cineasta Zelito Viana e do industrial, compositor e ex-produtor de rádio Elano de Paula. Também é tio do ator Marcos Palmeira, da atriz e diretora Sininha de Paula, e é tio-avô da atriz Maria Maia, filha de Sininha com o ator e diretor Wolf Maia. Ele era casado com a empresária Malga de Paula. Chico gravou um vídeo para o Congresso Brasileiro de Psiquiatria, declarando que era depressivo e que, se não tivesse feito tratamento, não teria feito 20% do que fez em sua vida. Há 24 anos fazendo tratamento, afirmou que o preconceito contra o doente mental e a psiquiatria era uma burrice. Seu filho Niso Neto confessou que o pai sofria de depressão e era hipocondríaco, porém nunca assumiu esse último. Mas admitiu que o pai pagava um salário para um farmacêutico ir uma vez por semana em sua casa lhe aplicar injeções e adorava cirurgias. O humorista foi internado em 2 de dezembro de 2010, quando deu entrada no hospital devido à falta de ar. Na avaliação inicial, detectou-se obstrução da artéria coronariana, sendo submetido à angioplastia. Chico Anísio ficou 109 dias internado, recebendo alta apenas em 21 de março de 2011. Nesse período, permaneceu a maior parte do tempo na UTI. Em 23 de abril de 2011, Chico Anísio retornou ao programa Zorra Total, interpretando a personagem Salomé. No quadro, Salomé conversava de mulher para mulher com a presidente Dilma Rousseff. O humorista também se preparava para gravar sua participação em alguns filmes, entre eles A Hora e a Vez, de Augusto Matraga, dirigido por Vicente Coimbra. Desde o princípio, dirigido por César Nero. O Sonho de um Sonhador, A História de Frank Aguiar, dirigido por Caco Milano, entre outros. Porém, em 30 de novembro de 2011, foi internado novamente devido a uma infecção urinária. Recebeu alta 22 dias depois, em 21 de dezembro, mas já no dia seguinte voltou a ser internado com hemorragia digestiva. Em fevereiro de 2012, foi diagnosticado com uma infecção pulmonar. Notou uma piora nas funções respiratórias e renal em 21 de março daquele ano.
Chico Anísio morreu em 23 de março de 2012, aos 80 anos, no Hospital Samaritano do Rio de Janeiro, por falência múltipla de órgãos. O velório aconteceu no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que foi aberto ao público ao meio-dia, onde se reuniram milhares de fãs, amigos e colegas de trabalho, como Maurício Sherman, Glória Pires, André Lucas, Orlando Drummond e José Santa Cruz. Seu último pedido foi ser cremado. Parte de suas cinzas foi enviada para Maranguape, sua cidade natal, e o resto para os estúdios da Globo. Em 1950, Chico Anísio comentou os Jogos da Copa do Mundo para a Rádio Guanabara. Em 1990, após a grande popularidade de seu personagem Coalhada, um estereótipo do jogador de futebol da época, Anísio foi convidado pela Globo para ser um dos comentaristas do Mundial da Itália. Em 2006, foi colunista convidado do jornal esportivo Lance. Em um de seus artigos, denominado Cabelos em Pé, Galera, Chico teceu críticas a alguns jogadores como Cafu e Ronaldo. No mesmo artigo, ele teceu críticas de cunho racista a Dida, dizendo: "Não tenho confiança em goleiro negro." O último foi o Barbosa, de triste memória na seleção. Na época, o artigo foi minimizado por Anísio, no qual disse que meu pensamento sobre goleiros negros não tem nada a ver com discriminação, porque eu adoro atacantes negros, zagueiros negros, craques negros e meio-campistas. E eu não vejo como um branco, ou amarelo, ou vermelho pode ser melhor do que um preto nos 100 metros, longo ou triplo salto e eventos de longa distância. No basquete, os negros são deuses de verdade e dominam o futebol americano. Eu só não gosto deles no gol. Lamentável, Chico Anísio. O gênio que você era, lamentável ter feito um comentário tão infeliz. Mas vamos desconsiderar. Vamos acreditar que foi um deslize da sua parte e que no fundo você não pensava assim. De dezembro de 2007 a outubro de 2010, Chico escrevia um blog pessoal no portal Bloglog, mantido pela Globo.com. Em 27 de fevereiro de 2009, Anísio voltou a criticar Ronaldo, denominado multa covarde, após ele ser multado pelo Corinthians por chegar atrasado à concentração em um hotel de Presidente Prudente. No texto, Anísio ironiza o clube cobrar apenas 2.000 de multa ao atleta. Nesse caso, te dou razão, aí sim você estava certo. Nosso eterno professor Raimundo. Em 10 de março, após derby contra o Palmeiras, Chico disse em uma postagem chamada Falta de Ídolos, que existia um entusiasmo exagerado com o fenômeno, após ele marcar o primeiro gol em seu retorno ao Brasil. Torcedor vascaíno vira casaca, segundo ele mesmo. Foi homenageado pelo clube de forma póstuma, com seu nome batizando a sala de imprensa do estádio São Januário. Rapidamente, então, relembramos a vida, a história desse gênio da televisão brasileira que não adianta, é insubstituível. Também alguns pontos fracos deles. Porque ser humano é ser humano e não existe um ser humano perfeito. Todos cometem erros e deslizes. E o bonito das histórias é isso. E é por isso que eu gosto de contar histórias de pessoas. Como eu disse no último vídeo, independente das escolhas. As escolhas dos outros podem nos influenciar e fazer com que façamos escolhas diferentes. Nossas atitudes sejam diferentes e nós não concordamos. É por isso que eu sou apaixonada por histórias, de lugares, de folclores, mas acima de tudo, de pessoas, porque pessoas são pessoas. E mais do que isso, nós precisamos aprender com que um erro de uma pessoa não desabone todos os seus acertos. E é por isso que, para mim, Chico Anísio continua sendo um mestre que será eternamente lembrado, e eu tenho muita saudade de quando eu era apenas uma adolescente e eu tinha todas as tardes a escolinha do professor Raimundo. Passava todas as tardes e era muito divertido saber que chegar à tarde você ia ter o professor Raimundo na televisão e ele ia falar: "E o salário, ó?" E vamos para o intervalo, é rapidinho, é vapt-vupt. Mas vamos falar um pouco mais sobre a vida de Chico Anísio. Para, infelizmente, uma parte triste, que é após o seu falecimento, após a sua vida, e uma coisa que infelizmente acontece, como tem acontecido em muitos casos de cantores, de atores, enfim, de pessoas, né, da mídia, muito queridos, que morrem e você vê a família se acabando e brigando e se desentendendo por causa de herança. Então, mais de uma década após a morte de Chico Anísio,
um dos principais humoristas da teledramaturgia brasileira, a família ainda trava uma batalha na justiça que teve início então pela herança milionária do artista, mas que agora resulta apenas em uma dívida avaliada em 7 milhões. Morreu em março de 2012 aos 80 anos, Chico Anísio deixou muitos bens, mas a herança virou pó e restou uma dívida de 7 milhões, sendo que a maior parte desse valor é referente a impostos atrasados. Margarete Dal Agnol de Oliveira, a Malga, que foi a última esposa de Chico, trava uma batalha judicial com os 8 filhos do artista, pois, conforme ela alega, o desejo de Anísio era de que os filhos herdassem seu patrimônio intelectual, enquanto ela ficaria com os bens materiais, mas isso é contestado. Em 2019, o testamento original deixado pelo humorista foi anulado por não constar o nome de Lug de Paula, o seu boneco, um dos filhos do comediante, que havia sido preterido na partilha de bens devido a uma briga familiar, o que não é permitido pela legislação brasileira. Anteriormente, em 2017, Malga havia sido retirada do posto de responsável pelo espólio, que ficou sob a incumbência de Bruno Mazeu, um dos filhos do ator. O advogado Roberto Eduard Halbolt, que representa 5 dos 8 filhos do humorista, acusa Malga de não ter prestado contas do espólio, o que assegura pode ser configurado como apropriação indébita. A viúva nega as acusações e assegura não ter recebido nem um centavo do testamento. Sabemos precisar o montante que desapareceu do espólio porque não houve prestação de contas. A isso já se configura como apropriação indébita, para não falar em furto, declarou o advogado dos irmãos. Atualmente, morando com os pais no Sul, Malga diz se sentir esgotada pela disputa e que se sente agredida pelos filhos do ex-marido. Eu não os agrido. Já eles disseram que sou mentirosa e até roubei. Não tenho mais saúde mental. Passei por 2 internações psiquiátricas, declarou a Malga. Chico Anísio morreu em 2012, com 80 anos, em decorrência de uma falência múltipla de órgãos, como já contamos na história. Desde então, os filhos e a viúva do artista têm trocado acusações em público referente ao patrimônio milionário do famoso, estimado em 20 milhões. Mais recente ainda, o Niso Neto, ele disse que o pai não deixou bens. Ele ainda disse em uma entrevista que acredita que o patrimônio de Chico Anísio, do pai dele, foi mal administrado ou até mesmo roubado. É assim, muito chocante uma parte da entrevista onde ele diz: tem um livro que meu pai me deixou como herança. Aliás, foi a única coisa decente que ele me deixou como herança. Meu pai não deixou bens. Nada. Atores que fizeram muito menos sucesso que ele deixaram 30 milhões, afirmou Niso. O cara não deixar nada de material é muito estranho. Incompetência de administração. Foi muito roubado com toda certeza. Não conferia nada, não via nada, confiava em todo mundo. Era um péssimo homem de negócio. Após a morte, então, do Chico Anísio, a Malga, que foi a sua última esposa, ele foi casado com ela por 14 anos e ela foi declarada, então, inventariante. Em 2017, o Bruno Mazeu entrou na justiça alegando incompetência e omissão de Malga na gestão do patrimônio e assumiu a função de inventariante. Naquele momento, ele teria encontrado a conta zerada. Ao longo dos anos, Malga criticou a postura de alguns enteados, como o Cícero Chaves, que morreu em julho de 2021. Segundo ela, o Cícero, que era DJ, ficou brigando durante quase 10 anos para receber algo que nunca irá receber. Que frase infeliz, né, dona Malga? Na época, o Niso Neto, inclusive, reagiu a essa declaração para defender o irmão, que havia falecido, e questionar como ela se colocara de vítima em relação à herança, que, segundo ela, nem existe. Infelizmente, a gente ainda pode aumentar um pouquinho essa lista aí. Vamos colocar, além do Chico Anísio, Marcos Paulo, Agnaldo Timóteo, Gugu, infelizmente, que a gente viu um racha tão triste entre aqueles 3 filhos que tanto ele amava e adorava e cuidava e sempre fez de tudo por eles. Então, eu acho que essa é a parte mais triste quando se perde um artista. É essa briga, é esse racha, é quando as pessoas mostram quem elas realmente são. É a maior preocupação. Eu espero que todos esses casos, alguns a gente vai contar aqui também, que possam se resolver, que consigam se resolver em paz, que consigam se refazer a família em nome dessa pessoa que se foi. Porque, enfim, essa pessoa não era só uma conta bancária, não era só o homem do outro lado da tela, era um ser humano,
com defeitos, como a gente viu aqui, com erros, com deslizes, mas com certeza um ser humano com muito sentimento, com muito amor, com muito carinho por todos, especialmente pela família, que com certeza, se puder ou não puder, se pudesse estar vendo o que está acontecendo, ficaria imensamente triste e magoado. Para homenagem que nós podemos prestar àqueles que se foram, com atitudes que deixariam essa pessoa orgulhosa, que deixariam essa pessoa feliz. Espero que essas famílias consigam se conscientizar, em especial aqui, nós estamos falando do Chico Anísio, em especial a família do Chico Anísio, os filhos, que são na maioria famosos, conhecidos, estão aí na televisão também, a esposa, que também ficou muito conhecida, 14 anos convivendo com esse homem tão querido e tão conhecido pelo Brasil. E nós esperamos que tudo se resolva em paz e que o Chico possa descansar em paz, do jeito que ele gostava, com muita irreverência, com muito amor e alegria no coração. E é assim que nós terminamos esse vídeo, essa história de hoje, lembrando essa pessoa que tantos risos tiraram de cada um de nós, com certeza. A história vai ficando por aqui, o vídeo fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer, de relembrar mais essa história. Se vocês gostaram, por favor, deixem o like, se inscrevam no canal e voltem aqui para as nossas próximas histórias. Fiquem todos na paz, um super beijo e até a próxima!